O ser humano gosta de desafios, corre por nossas veias a vontade de determinar um objetivo e conseguir alcançá-lo de forma esplêndida. Gostamos de competir com a altura, com a gravidade, com a distância. Gostamos de provar para nós mesmos que podemos chegar onde queremos. Mas tem outro lado que não dá para negar. Alcançar um desafio é ótimo, mas o caminho até a conquista muitas vezes dá medo, assusta. O próximo passo é desconhecido e inseguro. Os pés não estão nem firmes para isso. O caminho é novo, é a primeira vez que está sendo desbravado e por mais que tenham muitas pessoas torcendo para que você consiga, ainda assim é difícil. A dimensão dos desafios é conta individual, só a gente sabe o tamanho. Mas é bom dizer que na receita da vida, para as coisas funcionarem mesmo, tem um ingrediente que deve passar longe, o medo de errar. Já dizia o ditado de autor desconhecido que quem não se arrisca, não petisca. Os erros que colecionamos em nossa vida devem servir como o fermento do pão. É através deles que aprendemos e podemos crescer ainda mais. Mais desafiador do que qualquer experiência é estar disposto a se colocar à prova. Parabéns para aquele que salta no desconhecido de seus desafios. Ser vitorioso é muito mais do que ter sido o melhor ou ter obtido os maiores números, mas é ter optado pelo risco, confiando que no final de tudo, a performance será agradável para quem vive e vê o espetáculo. Qual tem sido o seu desafio? Acordar cedo todo dia é tão difícil, parece que o sono nunca vai embora e me dá uma preguiça. Aí me lembro da professora, dos meus amigos e de tantas coisas legais que tem na escola. De repente me dá uma imensa vontade de sair correndo e ir logo pra lá. Fico me imaginando bem grandão. E nunca me esqueço do que mamãe me disse, que se eu estudar muito, eu posso realizar todos os meus sonhos. Com bastante conhecimento, posso até me transformar em um super-herói. Se eu sou um super-herói, eu posso ajudar a salvar a Terra e todas as pessoas que moram nela. Todo dia assim, de mãos dadas com os meus pais e com a educação adventista, eles constroem o meu futuro. Educação adventista, compromisso com o futuro de seus sonhos. Terceirão, e agora? Como é que será que é viver essa fase de tantas mudanças, onde você se forma, tem que estudar para o vestibular, deixar seus amigos e aguentar essa pressão do último ano? Às vezes a gente esquece como é que foi quando a gente passou, mas esse ano você vai lembrar direitinho. A gente vai acompanhar a rotina de 4 alunos de diferentes lugares do país, onde eles estão passando por essa fase. E aí você vai entender como é que é ser um aluno do terceirão. Ao longo da vida, passamos por vários estágios existenciais. Ao nascer, começamos a descobrir o mundo e como fazemos parte desse sistema. Nos apegamos a referenciais e diariamente aprendemos novas coisas, até que um dia percebemos que não somos mais crianças, mas ainda não entramos no mundo dos adultos. O que eu sou então? Um adolescente. Um ser que agora está no processo de passagem e descobertas, uma fase linda, mas ao mesmo tempo muito confusa. A adolescência é uma fase, que pela Organização Mundial de Saúde está situada entre 10 e 20 anos de idade, ou seja, a segunda década de vida, que a grande característica desse período é o quê? As mudanças que são muito intensas, as mudanças físicas, psicológicas e sociais. Ou seja, ser adolescente é ser um indivíduo que está vivendo várias mudanças, seja no seu corpo, que está mudando, as novas descobertas, com
questões que surgem em relação a pelos, mudanças corporais, tamanho de mama, de pênis, as questões psicológicas, ou seja, como eu me entendo quanto inserido nesse mundo, minha relação com os meus pais, meus familiares, meus amigos, e a questão social, que é o contato cada vez maior com a questão da descoberta da sexualidade, da descoberta das drogas, da violência, ou seja, ser adolescente é um ser em transformação, uma transformação biopsicossocial, uma transformação que é integral e muito intensa. Na verdade, o adolescente, o adolescer, a gente entende como um processo de crescimento e desenvolvimento. Esse indivíduo ele está se transformando, ele está realmente amadurecendo. O esperado é que ele chegue no final da adolescência é capaz de estabelecer alguns vínculos sociais, de relacionamento, que ele esteja maduro para isso. Crescer, desenvolver e achar o seu lugar ao sol. O processo do crescimento demanda perdas e ganhos, e para aqueles que vivem esse momento, o novo é tão assustador quanto os medos infantis. Não é fácil crescer e encarar as mudanças dessa nova fase. A adolescência é o momento onde o quase adulto e meio criança tem que decidir a segunda parte da sua vida, responder aquela velha pergunta: o que você vai ser quando crescer? E é essa a pergunta crucial. O bicho-papão que agora ganha o nome de vestibular tira o sono de quem ainda nem bem percebeu que já não é mais uma criança. É uma fase de grande ansiedade, a época do vestibular. São muitas pressões, muitas responsabilidades envolvidas aí. Então a gente pode ver a ansiedade nesse caso, por exemplo, se manifestando como sensações de apreensão, nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, uma pressa, então parece que não vai dar tempo de fazer, tem que estudar, tem que aprender, tem que escolher qual profissão vai ser. Então o adolescente ele tem algumas características que são peculiares, que alguns adolescentes vão ver mais intensamente do que outros, mas que todos em algum momento vão ter isso. Uma das grandes questões é exatamente a questão de ser reivindicador, de questionar. Ele questiona os pais o tempo inteiro, ele questiona os professores, ele questiona a sociedade. E muitas vezes quando ele está questionando, reivindicando, nós o taxamos do quê? De chato, de inconveniente. E não é verdade. Muitas vezes essa seria uma grande característica que a gente tenta podar dos nossos adolescentes, que é a permissão para que eles questionem, para que eles tirem dúvidas. Claro, em nenhum momento eu estou dizendo que isso tem que ser feito com falta de educação, com mentiras. Não, é feito com argumentação, com conversa. Então, eu acho que, na verdade, o que os pais não entendem, o que a sociedade não entende, muitas vezes, os professores e quem acompanha os adolescentes, é que assim, eles são questionadores, eles são reivindicadores. E a gente tem que tentar estreitar esse laço de conversa, porque eles já estão amadurecendo, eles já conseguem ter opiniões, estabelecer ideias. Eu acho que isso é o grande chave para o relacionamento mais adequado. É muito difícil escolher o que você vai fazer o resto da vida, principalmente na adolescência. Nesse período, o adolescente ele não sabe muito bem qual que é o papel dele na sociedade. Ele não é mais criança, mas ele ainda também não é adulto. Então ele está se descobrindo quem ele é. É uma época de muita incerteza para ele. Ele vai quebrar algumas normas e regras na tentativa de elaborar as suas próprias. E nesse meio todo, decidir o que fazer fica mais difícil ainda. São muitas incertezas para você pensar a longo prazo, num futuro, o que você quer fazer até lá. É muito difícil essa decisão. A gente tem aí algumas pressões da sociedade, da família e do próprio indivíduo que acabam contribuindo para que aumente essa ansiedade. Todo mundo tem aquela coisa, mas e aí, já decidiu o que você vai fazer? E aí, como que você está? Está preparado? Não está? Às vezes uma pergunta até simples, que você nem tem o interesse de questionar, mas para ele pode ter um peso de questionamento. E muitas vezes a gente acha que não está colocando esse peso e está. E para o indivíduo que já vem, às vezes, ao longo do ensino médio todo, se questionando, tentando se posicionar, qual é o meu lugar aqui no mundo, qual é o meu lugar aqui nessa sociedade, o que eu vou escolher, o que eu vou ser quando crescer, aí vem o pré-vestibular com uma intensidade muito grande. Hoje em dia não é permitido para os adolescentes falar assim, poxa, fica um ano fazendo cursinho, vai pensar melhor o que você vai fazer. Não, a gente sai do terceiro ano e todo mundo quer o resultado muito rápido. Será que ele já está maduro para isso? Será que ele já está preparado? E a maturidade, como eu falei, no aspecto psicológico, social, total como indivíduo, para enfrentar esse momento,
muitas vezes não está. E nós trouxemos aqui para São Paulo 4 estudantes do terceiro ano do ensino médio, o famoso terceirão, para eles contarem assim realmente a realidade de como que é estar vivendo essa fase de tantas transformações. Eles vão se apresentar, eles são de lugares diferentes e durante todo o ano vocês vão acompanhar um pouquinho da saga desses meninos aqui que querem tanto passar no vestibular, querem tanto começar uma carreira profissional. Meu nome é Danilo, eu sou aqui de São Paulo e eu quero cursar medicina. Meu nome é Tayane, eu sou de Recife e também quero cursar medicina. Oi, meu nome é Jéssica, eu sou de Santa Maria. Eu ainda não decidi o curso que eu quero fazer, mas algo com química ou física. Meu nome é Hélio, sou de Lavras, Minas Gerais e pretendo cursar Direito. Tem cursos muito diferentes aqui, cursos até que se assemelham, que é no caso de medicina. Mas vocês estão vivendo uma mesma realidade que é estar no terceiro ano do ensino médio. Como é que é chegar nesse ano que é tão esperado? Porque vocês são os veteranos da escola, são os mais velhos, conhecem todo o funcionamento do colégio, mas como que é estar nessa fase, Tayane? É aquele negócio de estar no último ano, vou sair do colégio, mas é aquele momento de tensão. É o ano de mais tensão, aquele preparo para o vestibular, é aquele negócio só estudo, tu tem que passar, aquela pressão para todo lado, mas realmente é o ano de maior tensão que se tem do ensino médio. A gente tem o Hélio aqui, que ele estuda na FAD Minas, é um colégio interno, para quem não conhece, de Minas Gerais, e você tá lá há 4 anos, né? Como que é esse momento que você tá vendo, que é deixar seus amigos que te acompanham há tanto tempo, aqui esse ritmo diferente, que é um colégio interno? O que você pensa disso tudo? Bem, a gente tem que saber conciliar a amizade e tal, a gente vai deixar o colégio, deixar uma boa impressão, com a pressão dos pais, dos professores e a nossa própria pressão que nós colocamos sobre a gente. Mas é ruim tá deixando todo mundo, você acaba, eu tenho que estudar, eu tenho que realmente me preparar, mas, poxa, queria tanto aproveitar com os meus amigos esse último ano. Você meio que acostuma com a realidade de lá, sabe que vai ser o último ano, mas o mais importante é o estudo, a gente tem que, às vezes, deixar alguns amigos, deixar algumas brincadeiras para poder estar estudando e se preparando. A gente vê que o adolescente ele tem muita informação sobre as carreiras, por exemplo, sobre as profissões, mas ele não tem nenhuma vivência sobre essas funções, como exercer isso. Isso acaba também contribuindo para essa dificuldade de tomar essa decisão. Bom, você falou um ponto crucial no momento de escolha de carreira, de definição do que eu quero fazer, tanto para jovem quanto para adultos, mas a gente está falando aqui de autoconhecimento. Tem pessoas que vão chegam até seus 60 anos e é difícil isso. Na verdade, às vezes, um grande desafio é nós conhecermos a nós mesmos. Mas que é difícil ter uma pessoa que invista nisso, que se dê conta da importância disso. O que acontece? Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo saber quais são as minhas reações, quais são as minhas preferências, quais são as minhas tendências, que às vezes a gente não tem uma real noção das nossas preferências e do que a gente realmente é. Então é primordial o autoconhecimento, mas isso precisa ser incentivado, seja pela família, seja na escola, desde a escola, seja em grupo de amigos. Isso é extremamente importante, mas é uma cultura que vem sendo construída. A cultura do autoconhecimento é algo, eu considero como algo recente, que vem sendo discutido recentemente. Então eu acho que os jovens hoje eu vejo que estão mais preparados justamente porque já estão inseridos nessa cultura também de trabalhar o autoconhecimento. Muitos estudos falam que é o momento que o jovem mais enlouquece, né? A gente vai colocar nessa palavra assim. Você consegue sentir um pouco essa fase, Jéssica? Sim, consigo. Os professores, os pais, os colegas mesmo entre nós, essa disputa de quem vai melhor nas provas e sempre essa pressão. Mas você acha que isso acaba atrapalhando um pouco o seu rendimento? É uma realidade que você tem que encarar que realmente é uma fase importante, que tem pressão, que é natural, que os pais, amigos acabam realmente te impulsionando para tomar logo uma decisão. Como é que é? Eu acho que é mais normal e isso leva você a se empenhar mais no que você quer e melhor mesmo, porque se você se deixa largado, assim, você não sabe o que fazer, assim, não tem aquele ritmo de estudo. Então tem que ter a pressão para poder focar mesmo no que você quer. Agora, a Jéssica falou uma coisa que é muito interessante, né? O ritmo de estudo. Eu vou usar os 2 exemplos aqui, que são os 2 que querem passar em medicina, que tem um ritmo de estudo, assim, um pouco diferente, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho a sua rotina. Bem, minha rotina, ela
dia de semana, de segunda a sexta, em 3 dias eu faço o curso separado, chego à noite e ainda estudo até mais ou menos umas 10h30, isso durante toda a semana, e no sábado sábado à noite eu estudo à noite também, e no domingo é o dia inteiro. Eu acordo às 6 horas da manhã e começo a estudar às 7h30 e vou até mais ou menos umas 8 da noite ou mais. Fora a escola, eu chego 1 hora em casa e das 1 às 2 eu tenho meu horário de almoço e das 2 às 6 eu estudo. Às 6 às 7 eu janto, 1 hora de janta, e das 7 às 11 eu estudo também. Mas, gente, essa rotina assim bem pesada, vocês acham que realmente pode, depois de um tempo, prejudicar vocês? Ou vocês acham que passando um tempo assim, poxa, eu devia ter aproveitado mais meu último ano? Ou realmente é necessário? Eu acho que é necessário, porque se a gente quer alguma coisa boa, a gente tem que se esforçar. Porque a gente não vai ter uma coisa grande se a gente está fazendo coisa pequena. Se a gente estudar só 1 hora por dia, eu não vou conquistar a USP, sabe? Então eu preciso me empenhar, preciso fazer o máximo de mim. Os jovens hoje, de 17 anos hoje, estão mais aptos a decidirem a carreira, ou pelo menos parte de sua carreira, do que jovens de anos atrás. Na minha percepção é essa. Mas o mais importante de tudo isso, o que é? Eu vou iniciar um curso, uma graduação, e aquilo ali vai me rotular para o resto da vida? Não é assim que acontece. Não precisa ser assim acontecer. Eu posso muito bem fazer um curso de engenharia e seguir por uma linha daqui a pouco de gestão e ser totalmente relacionamento com pessoas e coordenar e liderar uma equipe. Não é porque eu vou fazer engenharia que eu vou ser um técnico ou vou ser a pessoa dos cálculos, somente isso. Não é assim. Da mesma forma, hoje já se vê muitas pessoas que até determinado ponto de sua vida exerceram uma profissão e chegaram a certa idade e decidiram fazer outra coisa. Isso é possível? É possível. Mas aí está um ponto muito importante. É extremamente necessário que a pessoa tenha consciência do que ela vai ter que fazer para mudar de carreira, para dar essa reviravolta na vida dela, né? E todo o esforço que ela vai ter que fazer novamente para fazer essa mudança. O teste vocacional, ele serve geralmente para dar um norteamento, mas não é uma resposta engessada, né? Pode ser até que aquele adolescente, aquele jovem, não se encaixe em nenhuma daquelas opções, né? Então é importante que ele faça paralelo ao teste vocacional, mas um acompanhamento psicológico, onde ele possa discutir sobre outras questões dessas profissões, discutir sobre as suas dúvidas, expectativas, perspectivas do futuro, para daí sim o teste vocacional ter uma eficiência, tanto para incluí-lo em alguma profissão, quanto para que ele descarte aquelas opções ali. A Jéssica não definiu ainda bem o curso, né? As pessoas sempre estão te perguntando, e aí, o que você quer fazer? É uma coisa que acaba, ai, poxa vida, eu ainda não decidi, as pessoas acabam impressionando, como é que é? Eu fico pensando assim, as pessoas estão impressionando e eu ainda não sei o que eu quero, então é meio complicado. A minha mãe, meu pai também, todo mundo em cima, o último ano tem que decidir até a metade do ano para poder se inscrever. E eu fico complicado, mas eu quero decidir e também não quero mudar depois. Então eu fico pensando, mas ainda não sei. Você já chegou a pensar assim, por exemplo, eu tenho que trabalhar com a possibilidade do erro, do fracasso. Se eu não passar, se eu não escolher, como é que eu vou ficar depois? Você consegue pensar isso agora ou não? Não quero pensar assim, mas sempre vem o que vai fazer, o que eu vou fazer se eu não conseguir. No caso, se eu não conseguir esse ano, eu vou tentar de novo e vou me esforçar mais. Mas é uma possibilidade que você não conta. Não quero contar com isso. Não. E eu queria saber de você, Hélio, nessa decisão realmente do curso que você tomou. Foi algo mais dos seus amigos, algo que você escolheu? Você já tem conhecimento dessa área? Porque é muito cedo para você tomar uma decisão tão grande que é uma carreira profissional, por exemplo, né? Bem, eu tenho familiares meus envolvidos nessa área e meio que eles já me deram uns toques, umas dicas de como que vai ser e tal. Então eu meio que já estou um pouco preparado. Mas mesmo assim, a gente tem que continuar estudando, fazendo essa parte agora, né? Eu acho que para os pais ajudarem nesse processo,
é exatamente estarem próximos do seu filho, sentindo o que ele está vivenciando, sentindo como que aquele momento está sendo para ele. Muitas vezes ele já está sofrendo uma pressão muito grande nas escolas. Hoje em dia, cada vez mais, as escolas de ensino médio, os cursos pré-vestibulares, eles querem resultados, eles vivem disso, eles precisam de ter resultados. E muitas vezes os pais não conseguem apoiar seu filho dentro desse sistema todo. Ou seja, eles não apoiam, não dão suporte e muitas vezes ainda cobram muito mais. Mas será que é isso que a gente vai ter um adolescente feliz? Com resultados esperados, porque muitas vezes eu já acompanhei várias vezes no consultório gente que é muito bom aluno e que chega na época da prova, ele não está preparado emocionalmente para enfrentar a prova. A gente tem que entender que a pressão está de todos os lados, é inevitável, não tem como a gente fazer esse mundo nosso regredir totalmente, mas a gente tem que saber como amenizar isso. E a proximidade, a conversa, o companheirismo, olhar o seu filho e saber o que ele está vivenciando, tentar descobrir quais são as potencialidades dele, eu fico muito mais fácil de ajudá-lo. Muitas vezes os professores pressionam muito, né? Em alguns cursinhos, inclusive, os professores tendem a excluir certas universidades, né? Então, olha, você vai passar nessa daqui, não vai passar na outra aqui, né? Enfim, então eles pressionam muito, sim. E aí caberia até uma reflexão no sentido assim, é muito melhor postergar 1 ano, por exemplo, a entrada na universidade, do que depois ter que remediar alguns distúrbios psíquicos que poderiam ser gerados por essa pressão, por esse estresse nesse estudante. Por exemplo, a síndrome de burnout, né, que seria um esgotamento físico e mental relacionado a essa carga de estudo, a essa pressão, essa responsabilidade tão grande e que pode desencadear tanto uma depressão, por exemplo, né, como outros distúrbios. Bem, eu já imagino sentando, lembrando do meu pai, meus professores, lendo o tema da redação, fazendo a prova já pensando como fazer a redação, porque é o dia da nossa vida, né? A tensão a gente sabe que vai ter, mas a gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que acalmar, pensar, parar um pouco e pensar, porque às vezes a gente sabe o conteúdo, só que a gente não sabe como colocar ele na prova. Não sabe como usar ele ali. Então a gente tem que parar, relaxar e pensar com calma em tudo o que está ali. Passa o ano inteiro para estudando para apenas uma prova, porque aquilo que vai definir se tu sabe, se tu não sabe, se tu vai passar para concluir uma etapa e começar outra. É realmente, às vezes, frustrante, porque, poxa, aquilo dali vai estar medindo o meu conhecimento, que às vezes eu sei, mas eu não passei. Aí complica, é muito, às vezes, chato. Com o objetivo que o jovem traçar, onde ele vai querer estar daqui a um tempo, o que ele precisa verificar também? Quais são os pontos fortes que ele tem? O que ele já tem de positivo, tanto em questões de conhecimento, de habilidades, quanto em questão comportamentais também? O que ele já possui de positivo? O que ele tem de fragilidades para o objetivo que ele quer alcançar? Precisam ser mapeadas também justamente para trabalhar e minimizar essas fragilidades, essas fraquezas que sejam também. Tem que fazer uma análise, eu estou falando bem em termos administrativos mesmo, porque a gente pode transportar isso para a nossa carreira, a gente pode fazer o nosso planejamento estratégico, deve fazer o nosso planejamento estratégico, mapeando ações com base nessas questões, forças e fraquezas, assim como oportunidades externas e ameaças também. O que o mercado tem de favorável para esse objetivo que eu quero atingir? Assim como o que pode acontecer no meio do caminho de ameaças? O que pode acontecer que não dependa de mim, mas que pode interromper esse meu plano que eu vou estar traçando? Tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser planejado. Então ele pode ter todo o conhecimento teórico das matérias, mas se o emocional não estiver bem ali na hora, ele pode vir a ter um bloqueio, ele pode ficar muito ansioso, muito nervoso e esquecer, ter brancos, como a gente fala, né? Coisas que ele saberia no dia a dia, mas que na pressão da prova ali, ele acaba não conseguindo recordar. Hoje em dia a pressão é muito grande. Todo mundo quer resultado? Claro, o resultado é algo importante, mas como nós vamos atingir esse resultado? Cada pessoa tem uma personalidade diferente, tem uma cultura diferente e a gente tem que aprender a respeitar. A pessoa pode atingir o resultado de uma forma muito mais tranquila do que de outro jeito. E aí o que acaba acontecendo? Existem hoje adolescentes que já chegam com quadros psiquiátricos, né? Evoluindo com transtornos alimentares, evoluindo com quadros depressivos, muito ansiosos. Claro, a nossa sociedade como um todo está caminhando para isso. Hoje em dia a gente tem crianças muito mais ansiosas, né, do que a gente tinha alguns anos atrás.
Então a gente vê uma sociedade mudando e que a gente está chegando nesse período de pré-adolescente, pegando um indivíduo de 15, 16, 17 anos e colocando uma sobrecarga de pressão muito grande, sem lembrar de ter as válvulas de escape, sem ter o papel da família presente como constituição importante para relacionamentos, sem ter uma atividade física que pode ser alguma coisa que vai mexer não só com o seu corpo, mas também com a sua cabeça, sem ter a questão social dos amigos, dos relacionamentos. Ou seja, a gente coloca uma pressão muito grande e esquece das válvulas de escape. Aí aparecem os transtornos psiquiátricos, como eu falei, transtornos alimentares, transtorno obsessivo compulsivo, quadros depressivos. Infelizmente isso tem se agravado. Infelizmente a gente vê um aumento disso, por quê? Porque a gente se preocupa muito com o resultado e não se preocupa muitas vezes com a pessoa que vai atingir esse resultado. Hoje é só o primeiro episódio dessa série Terceirão e Agora, e vocês durante o ano vão poder continuar acompanhando a rotina desses 4 estudantes que estão passando aí pelo preparo do vestibular, e eu sei que você em casa também deve estar vivendo essa situação, que é estar no terceiro ano do ensino médio e se preparando para uma prova que é tão importante, que é o vestibular. Então vocês ficam aí acompanhando o Danilo, a Tayane, a Jéssica e o Hélio, cada um de lugares diferentes, mas passando situações muito parecidas, viu? Nós nos vemos na semana que vem. Bom, minha história com educação vem de muito tempo. Desde pequena eu sempre gostei de dar aulas para as minhas bonecas, para os ursinhos. Chegava em casa, copiava várias coisas no quadrinho, coisas de criança. Eu pensava que aquilo era só brincadeira. Hoje eu sou professora, as brincadeiras de criança se tornaram realidade. Educação para mim é muito mais do que passar o conhecimento dos livros para as crianças ou adolescentes. Educação é você mostrar os seus valores, quem você é de fato, poder falar de Deus, poder falar de cidadania, de respeito, tantas coisas que eles precisam aprender que não estão nos livros. Educação para mim não tem preço. A hora que a criança chega para você e pergunta: professora, é assim que se faz? Você olha e diz: é, e ele dá aquele sorriso. Isso para mim é educação.